Glória a Deus. Pessoal, eu quero falar um assunto bem sério aqui que aconteceu comigo. Eu confesso que eu estou, assim, em choque até agora. Irmãos, esse não é um vídeo sensacionalista, esse não é um vídeo para ganhar cliques, para chamar atenção, não é nada disso. O que eu estou aqui para dizer para vocês é que esta noite, a noite passada, eu tive um sonho com esse terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria, e só agora é que eu fui entender que eu tinha sonhado com aquilo e com esse terremoto. Irmãos do céu, vocês não vão acreditar. Eu estava numa reunião de oração agora, a gente estava orando lá na casa da minha sogra, e a gente comentou sobre esse terremoto que já matou mais de 3.800 pessoas. Infelizmente, por enquanto é esse número. E a gente começou a comentar, né? Nossa, quão terrível deve ter sido para essas pessoas, né? Foram pegas de surpresa enquanto estavam dormindo, foi de madrugada. Na hora que a gente estava comentando, né, sobre esse terremoto, eu lembrei que eu sonhei com esse terremoto nessa noite passada. Eu acordei, era umas 6 horas da manhã, 6h30 mais ou menos. Inclusive, acabei de pesquisar aqui no Google que teve 2 fortes terremotos, né? Um à noite e outro que no horário aqui do Brasil daria 7 horas e pouco da manhã. Ou seja, eu tinha sonhado alguns minutos antes de acontecer esse segundo terremoto lá na Síria. Eu vou contar aqui para vocês como que foi e depois eu quero ter uma conversa com cada um de vocês. Irmãos, eu sonhei que eu estava numa casa e enquanto eu estava andando pela casa, eu ouvia como se tivesse do outro lado da parede, como se tivesse em outro cômodo, gritos, irmãos, terríveis, gritos assim de muita dor, muito sofrimento. Era uma mistura de gritos de criança com grito de mulher, de homem. E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E eu pensei, gente, será que Deus está me revelando o inferno? Como que é o inferno? Foi isso que eu fui pensando, irmãos. E eu comecei a ficar muito incomodado. Aí eu fui lá na rua e eu chamei mais pessoas para ouvirem. Eu falei, gente, vocês estão escutando? É como se eu conseguisse ouvir o que estava do outro lado do cômodo. E o que me vinha à mente é que as pessoas estavam lá vivas e estava totalmente breu, era um escuro, assim, 100% escuro, sabe? Tudo um blackout. E essas pessoas começaram a ouvir também. E eu falei, gente, eu tenho certeza, no sonho, né, irmãos? Isso tudo no sonho. No sonho eu comecei a falar, gente, isso aqui é como se fosse o inferno na terra, é como se estivesse acontecendo uma coisa terrível e eu não sei como fazer para socorrer essas pessoas. E aí eu só sei que eu fiquei tão desesperado que eu acordei. Quando eu acordei, eu senti Deus falando comigo, ore por essas pessoas, ore por essas pessoas. E eu comecei a orar, pedindo, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas eu não sabia. E aí eu pensei, né? Olha, o que me veio na minha cabeça é que era o inferno que eu tinha sonhado. E eram gritos, irmãos, que não dá para explicar, não dá para explicar. Eu não sabia se eram almas que tinham ido para o inferno ou se eram pessoas que estavam sofrendo aqui na terra. E aí, eu só sei que me veio esse desejo de orar, sabe? Não sabia para quem era, não entendia, porque eu pensava, não adianta orar para quem já está no inferno. Foi o que eu pensei, mas ao mesmo tempo me veio um desejo muito forte de orar, pedindo que Deus tenha misericórdia. E aí, eu ainda pensei, né? Fiquei pensando a manhã toda, nossa, eu tenho que falar sobre o inferno, né? É um assunto tão impopular. Hoje em dia ninguém quer falar de inferno mais. Parece que a gente está vivendo essa época que a gente quer evitar esta palavra ao máximo. Inclusive agora vi que não posso usar essa palavra inferno no título do YouTube. Então assim, é uma palavra que todo mundo quer evitar. Mas irmãos, Jesus falou muito sobre o inferno. Inclusive hoje eu estava comentando com o moço que trabalha comigo e eu falei para ele, olha, a gente muitas vezes fica com medo, né, de passar medo nas pessoas. A gente fica preocupado em colocar medo nas pessoas. Irmãos, Jesus, ninguém falou mais do inferno do que Jesus. E ele não falou querendo colocar medo, mas ele sabia que a verdade tem que estar acima de qualquer coisa.
a verdade, tão somente a verdade tem que ser dita. Então Jesus falou sobre o inferno para as pessoas não irem para lá, porque o inferno não foi feito para o ser humano. A Bíblia diz que ele foi feito para Satanás e seus demônios. Mas aqueles que rejeitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não serão salvos, irmãos. E o inferno, diferente do que muita gente pensa, o inferno é a ausência total da presença de Deus. Irmãos, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Eu só sei que eu fiquei tão impactado, eu acordei impactado, porque eram gritos terríveis de dor, de sofrimento. Eu só sei, irmãos, que quando foi umas 10 horas da manhã de hoje, eu entrei nos sites de notícia, nos portais de notícia, e eu vi essa questão do terremoto, mas eu não caí a ficha. Eu fiquei o dia todo vendo as notícias do terremoto, e só agora à noite, que eu estou gravando para vocês 11 horas da noite, é que a gente estava na reunião de oração e começamos a falar sobre o terremoto e o quão terrível deve ter sido e está sendo para as pessoas, né, da Turquia e da Síria. Eu já estive na Turquia, fiquei só ali no aeroporto e só sei que, irmãos, agora eu caí a ficha. Eu tive a revelação, um sonho profético. E eu estou falando isso para vocês porque eu não tenho costume de ter esses sonhos. Eu escuto muitas pessoas dizendo, eu sonhei com a volta de Jesus. Eu já tive alguns sonhos na minha caminhada cristã, mas o de hoje foi muito real. E ao mesmo tempo Deus falava para eu interceder por essas pessoas. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer, nós não podemos julgar ninguém. Né? Talvez você pense, mas é um país que não serve a Deus e por isso sofreu isso. Não, irmãos, Jesus disse que no final dos tempos, tremores de terra seriam um dos sinais, né? Além da guerra, além rumores de guerras, né? Toda hora a gente fica nessa tensão, será que vai ter guerra, será que não vai ter? Esses são sinais, irmãos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos nos despertar. Jesus está às portas. É claro que antes de Jesus vir, virá a grande tribulação. E aí sim será a maior tribulação que já houve sobre toda a terra. Mas o que nós estamos vivendo agora são como se fossem dores de parto. As contrações estão aumentando. Irmãos, a gente não precisa nem olhar para a Bíblia para saber que tem alguma coisa estranha. Alguma coisa está para acontecer. Eu acredito que vai haver um chacoalhão sobre a terra. Eu acredito que isso aí são sinais de que algo está para acontecer. E quando eu falo chacoalhão, é no bom e no mau sentido. A Bíblia diz que o joio e o trigo vão estar juntos até o final dos tempos. Pessoas boas, pessoas ruins. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer ao mesmo tempo, até que haja a colheita final, até que haja o fim dos tempos. O que eu quero dizer é que eu acredito em um avivamento que está vindo. Um avivamento, um despertamento em corações que estavam desviados, afastados do Senhor. Ontem mesmo eu preguei na igreja, muitas pessoas se voltando para Jesus, sabe? Está havendo um tempo de colheita muito grande. Mas ao mesmo tempo, irmãos, aqueles que não quiserem aceitar Jesus, aqueles que rejeitarem a Jesus, a Bíblia diz que eles estarão debaixo da ira de Deus. A única maneira de você se livrar da ira de Deus é estando em Cristo. Amém? É você ter Jesus no seu coração e obedecer a sua palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, o recado que eu quero dar para vocês é: vamos nos despertar. Vamos voltar para Jesus. Vamos se reunir nas casas em oração. Eu tenho certeza que Deus me permitiu ter esse sonho com este terremoto, porque Ele queria que eu estivesse aqui falando para você. Não é para outra pessoa. Você pode compartilhar essa mensagem, mas eu creio que Deus está querendo falar com você. A Bíblia diz que no final dos tempos, o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Irmãos, Deus vai nos dar muitas revelações do que está por vir. E para isso nós precisamos estar conectados nele. É muito importante, quando você ora, você entender que nesse momento você está se conectando com algo sobrenatural. Tudo que nós vemos acontecer hoje já aconteceu no mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual não existe espaço de tempo, entendeu? Para nós já existe, mas é por isso que muitas vezes Deus revela uma coisa para um profeta, para alguém,
de algo que ainda nem aconteceu. Porque Deus é o dono da história, Deus é o dono do tempo. E Deus já sabe o que vai acontecer no futuro. E é por isso que nós não devemos ter medo, porque a Bíblia diz, no último capítulo de Apocalipse, que o final será feliz. Para aqueles que estiverem com Jesus, a alegria será eterna. Amém? Será que eu posso ver aí vocês dando um amém? Irmãos, a alegria vai ser eterna. A Bíblia diz no livro de Isaías que alegria eterna coroará nossas cabeças. Vocês não imaginam a alegria que vai ser estar com Jesus. Mas ai daqueles que não quiserem. E isso não é somente para os países que não são cristãos, irmãos. Isso é para nós também. Nós que temos facilidade com o Evangelho, liberdade de culto, nós precisamos valorizar esse tempo, irmãos. Eu creio que o Brasil será um celeiro. Vamos enviar muitos missionários, muitas pessoas irão para fora para pregar. Mas aqui, nós estamos precisando despertar aqui no Brasil. Amém? Irmãos, que a gente não queira saber o que é o julgamento de Deus, a ira de Deus sendo derramada. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo. Que Deus desperte cada pessoa individualmente. Que Deus desperte a sua vida. Amém? E nesse momento eu quero fazer uma oração. Vamos orar por essas pessoas. São pessoas alvo do amor de Cristo. Pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Que Deus levante pessoas lá. Que Deus levante missionários. E que Deus também atenda às nossas orações. Vamos orar por este povo que está sofrendo bastante. E vamos orar por nós também. Amém? Glória a Deus. Se você puder, você vai fechar os teus olhos. Eu quero interceder pela sua vida. Você que está sendo tocado. Você que precisa voltar para Jesus. Não brinque com as coisas de Deus. Irmãos, não vamos brincar com coisa séria. Porque eu vi um vídeo e fiquei assustado. O cara estava filmando e de repente foi abrindo uma vala na frente dele. Assim, ó, o chão foi trincando, abrindo diante dele. Irmãos, esse terremoto, o último terremoto que aconteceu nessa força, nessa potência, foi há mais de 200 anos atrás. Então as pessoas estavam como? Desapercebidas. As pessoas não tinham noção que poderiam acreditar. Jamais alguém iria imaginar que iria acontecer isso. Mas elas foram pegas de surpresa, trazendo para a nossa vida espiritual. Irmãos, Jesus disse, vigiem, porque para que vocês não sejam pegos de surpresa. Irmãos, Jesus não... lembrando que quando ele falava assim, ele falava trazendo a ilustração do ladrão, né? Quando você sabe que vai vir um ladrão na sua casa, o que você faz? Você protege a sua casa, você vigia. Então Jesus estava dizendo, assim também será nos últimos tempos. Jesus não estava falando ali da sua volta, mas ele estava dizendo, assim acontecerá com a grande tribulação. Vai pegar muita gente de surpresa. Essa grande tribulação vai vir sobre toda a terra. Será um tempo de lamento e de dor. E que Deus nos poupe, que Deus nos proteja, que Deus fortaleça a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos, eu quero interceder pela sua vida. É tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos o nosso coração para o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, o Senhor é Deus santo, um Deus perfeito, um Deus puro, um Deus que não aceita iniquidade. Mas, Senhor, ao mesmo tempo a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz e para nos dar a vida eterna. E todos aqueles que agora aceitarem esse presente de salvação serão salvos e libertos da condenação eterna. Oh Deus, eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Eu já estou salvo, Pai. Eu vou para o céu, mas eu sei que muitos ainda não estão preparados, Pai. Oh Deus, dá essa certeza da salvação. Que essa pessoa venha se reconciliar com o Senhor agora. Que essa pessoa venha se voltar para Ti agora, Pai. Assim como houve esse terremoto, Pai. Eu creio que o Senhor está chacoalhando as nações. Eu creio que o Senhor está abalando as estruturas terrenas. Porque o Senhor quer nos chamar de volta para o arrependimento. A Tua palavra diz, meu Pai, que Jesus só não voltou ainda, porque o Senhor espera que mais pessoas se arrependam e se convertam. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encontre agora, Pai, corações arrependidos, corações que desejam ser salvos e perdoados. Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia dos nossos pecados, perdoa-nos, ó Deus, pela falta de santidade no meio do Teu povo.
Quantas vezes, Pai, brincamos com coisa séria. Quantas vezes, ó Pai, nós zombamos das coisas que não devem ser levadas dessa maneira. Quantas vezes julgamos o nosso próximo, sendo que nós mesmos estamos na mesma situação. Pai, tem misericórdia, Senhor, da Turquia, da Síria. Pai, que cada pessoa ali, Pai, que esteja soterrada agora e que ainda não foi encontrada. Jesus, abre caminho, Senhor. Que o Senhor faça com que essas pessoas sejam alcançadas e que o Senhor renove a fé dessas pessoas, enche esses corações de fé. E Jesus, eu creio que aonde o homem não vai, o Senhor vai. Jesus, apareça para essas pessoas, mostra que Tu és a salvação. No maior desespero da alma do ser humano, é aí onde o Senhor habita, é onde o Senhor deseja alcançar. Jesus, eu te peço, levanta, Senhor, profissionais que venham socorrer essas pessoas, Pai, encontrar crianças, adultos, jovens, pessoas de mais idade que ainda estão soterradas e não foram encontradas. Senhor, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, desta nação, que o Senhor abençoe, Pai, cada uma dessas nações, ó Deus, e abençoe também o nosso país, ó Deus. O Brasil ainda está dormindo no ponto, Pai, e que o Senhor, Pai, venha despertar cada um, Senhor, que já conhece a palavra e aqueles que ainda estão conhecendo e que ainda vão conhecer. Senhor, traz o avivamento no nosso meio. Traga, Senhor, um derramar do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que a gente seja tocado, Pai. Que essa pessoa que está orando comigo agora seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Jesus, traga sinais e maravilhas. Cura esta pessoa, Senhor, da dor física, da dor da alma. Jesus, eu creio que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu te peço, ó Deus, que a paz do Senhor repouse em cada coração. Cada pessoa que está agora aflita e sobrecarregada, que ela venha encontrar em Jesus a sua salvação, o seu conforto, o seu descanso. Pai, dá-nos uma noite de paz e de bênçãos, e que o Senhor a cada dia transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para cada um de vocês. E eu creio que esse é um sinal profético. Irmãos, as nações serão abaladas, mais do que já foram. Depois, se você puder, leia o Salmo de número 2. Leia o Salmo de número 2. Lá diz o seguinte, que as nações devem beijar os pés do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que a ira dele não caia sobre elas. Esse é um recado para todos nós, irmãos, para todos nós. Ali, quando fala sobre beijar os pés, fala sinal de submissão, reconhecimento de que Jesus é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que a grande tribulação vai vir principalmente para tratar com os judeus. Hoje, quando você vai a Israel, você percebe que a grande maioria das pessoas nem sabe quem é Jesus, não estão interessadas nele, não o reconhecem como Messias. Acham que ele foi apenas um profeta, um homem bom, mas jamais o Filho de Deus. E eles estão aguardando o Messias, o prometido de Deus, sendo que o Messias já veio há 2000 anos atrás. E eles terão uma grande surpresa ao perceber que aquele que está por vir, talvez já está aqui no mundo, o anticristo. Ele primeiramente, ele se fará de bom, uma pessoa que quer trazer paz, um acordo de paz entre as nações. Mas um dia ele vai se revelar. E ai daqueles que caíram nessa cilada. Irmãos, nós já sabemos da verdade. Jesus Cristo é o Senhor, é o que morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é o Senhor. Amém? Eu espero que você reconheça Jesus na tua vida enquanto há tempo. Não deixe para depois, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas você tem a oportunidade de andar com Jesus agora. Amém? Que Deus te abençoe. Você que entrou agora, você pode assistir daqui a pouco o sonho que eu tive. E eu fiquei impactado, porque a riqueza de detalhes que Deus me mostrou, os gritos que Deus me mostrou foram muito reais. Não queira saber como é o inferno. Jesus disse que lá é um lugar de tormento que dura dia e noite. É onde os dentes, as pessoas ficam rangendo os dentes, se lamentando. Por quê? A presença de Deus não está lá.
Deixa eu te dizer uma coisa, especialmente para você que está sofrendo. Você que acha que está no fundo do poço. Você ainda não sabe o que é o fundo do poço. Por quê? Você, quando você abre os seus olhos, você consegue perceber que você ainda está vivo, você tem saúde, você tem pessoas que te amam, você tem uma natureza maravilhosa à sua volta, você tem razões, milhares de razões para continuar acreditando. E sabe por que tudo isso? Porque a presença de Deus ainda está aqui. A Bíblia diz que a natureza revela a majestade, a grandeza e o poder de Deus. Quando você vê a bondade no coração das pessoas, saiba que isso também é uma revelação do amor de Deus. Porque a Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus. Mas quando a pessoa ama, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado nela. Irmãos, nós temos muitas provas incontestáveis de que Deus é real. Agora, no inferno, já não existe nada mais disso. Imagine a pessoa querer encontrar uma paz, um alívio, um refrigério e não encontrar. Assim será o inferno. Eu não desejo isso para ninguém. Não estou aqui dizendo que Deus não manda ninguém para o inferno porque Deus é bom. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro. Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Mas Deus é justo. E Deus já enviou a solução para nós. Então agora não é Deus que manda alguém para o inferno. É a pessoa que vai por ter rejeitado o presente de salvação. E deixa eu te dar aqui uma ilustração. Imagine que você está doente, o médico chega na sua casa e ele te receita o remédio. E ele faz uma prescrição, uma receita, e ele fala o seguinte, olha, a partir de agora você tem que tomar esse remédio por tanto tempo. E aí passa o tempo e esse médico volta. E quando ele volta na sua casa, ele percebe que você está numa condição muito pior. E então ele pergunta, olha, você tomou o remédio? E aí você fala, eu acabei não tomando. Eu deixei ele encostado no meu criado e não tomei. Saiba de uma coisa, você não poderá culpar o médico. Porque o médico te deu o remédio e você não quis beber o remédio. Da mesma forma, Deus está nos oferecendo o único remédio para a humanidade, para o seu coração, para a sua salvação, que é Jesus Cristo. E se você não tomar desse remédio, não adianta culpar a Deus. Não adianta dizer que ele não foi avisado. Mas você sofrerá as consequências. E essas consequências são por causa do pecado. Mas Jesus já resolveu a questão do pecado, porque ele carregou sobre si o seu e o meu pecado. Então você não tem que carregar essa culpa mais, esse peso, e você não tem que ser condenado por causa disso. O diabo vai querer te acusar, ele vai querer dizer, olha, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas Jesus, saiba que ele agora é o teu advogado. E quando o Pai, quando Deus, que é perfeito, ele vier para consumir todo o pecado, ele vai ver em você o sangue do Filho dele, Jesus Cristo. E quando ele ver esse sangue, o Filho dele vai dizer, olha, eu morri na cruz por causa dessa pessoa. Eu paguei o preço e ela aceitou o meu convite de salvação. E então o Pai vai dizer, seja bem-vindo, meu filho. Venha morar comigo por toda a eternidade. Irmãos, vai ser um tempo tão maravilhoso. E eu quero encontrar com você lá. Essa vida, irmãos, é tão passageira. Eu estou com 39 anos, eu não sei qual é a sua idade. Mas eu não me iludo de pensar assim, eu tenho mais 50 anos de vida. Irmãos, eu não sei o meu dia de amanhã. Você também não sabe. Mas uma coisa eu sei. Um dia nós estaremos diante do nosso Criador. E quando você estiver diante dele, que você possa estar confiante de que a salvação não foi pelos seus méritos, não foi porque você ajudou muita gente, não foi porque você errou menos, não. Não confie na sua própria justiça. Confie no que Jesus fez por você. Amém? Naquele momento você vai ser aceito, porque Jesus vai interceder por você. Ele vai dizer, Pai, pode deixar ele entrar, porque ele aceitou o meu convite, ele recebeu sobre si o meu sangue. Amém? Irmão, só para a gente encerrar, eu gosto muito de uma ilustração que eu vi no YouTube, que é sobre a balança de Deus. E eu achei tão interessante essa história, porque ela mostra claramente como é a graça de Deus. Eu vou te explicar como que é o filminho lá que eu vi. Existe, no filme, mostra um monte de pessoas na fila, todos vestidos de branco. E aí eles estão indo lá para pesar numa balança.
E do lado dessa balança, do lado, né, tem 2 anjos. E os anjos estão lá pesando as pessoas. E aí cada pessoa chega com uma pasta. E aí em cada pasta, né, são os atos de bondade que as pessoas fizeram. Então alguns chegam com uma pastinha bem fininha, né, bem xoxinha, a pessoa não fez quase nada nessa vida, não ajudou ninguém, sabe, não falou de Deus para ninguém, não fez nada. E aí ela chega lá, e aí tem a bondade, né, na balança, é o seguinte, do pontinho vermelho até o pontinho verde. O pontinho verde significa que ela passou no teste e que ela vai entrar para o céu. E o pontinho verde é o nível de bondade. Então tem muita gente que ficava só no pontinho vermelho, já ia ser condenado, sabe? E aí, irmãos, o que eu achei interessante é que muitas pessoas chegavam com uma pasta desse tamanho aqui, ó, lotada de coisas boas que a pessoa fez na terra. E aí, sabe o que acontece? Essas pessoas subiam na balança e o nível de bondade ia subindo lá no alto, sabe? Mas nunca chegava na perfeição. E aí os anjos diziam, olha, infelizmente, nós não podemos fazer nada, só entra no céu quem for perfeito, quem tiver o nível de bondade 100%. E essas pessoas ficavam assim, admiradas, nossa, mas foi tudo em vão que eu fiz, nossa, eu achava que eu ia ser salvo pelas cestas básicas que eu dei, pelas pessoas que eu visitei, os enfermos, os presidiários. E os anjos falam, eu não posso fazer nada, né? Eu tenho regras a cumprir. Você está condenado. Irmãos, até que chega um moço e ele chega para apresentar a pasta. E ele, assim, obviamente, de ver as pessoas sendo condenadas, ele não estava confiante. E aí, quando ele vai subir na balança, uma pessoa coloca a mão no peito dele. E sabe quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. E aí Jesus sobe na balança, olha isso, Jesus sobe na balança e deixa o moço de fora. Na hora que Jesus sobe na balança, o nível de bondade vai no 100% e fica ali batendo no 100%. E aí então Jesus fala, eu paguei o preço por ele, para que ele agora fosse salvo. E naquele momento, aquele moço, ele entra na eternidade com Jesus, junto com Jesus. O que eu quero te dizer é o seguinte, os nossos atos de bondade e de justiça jamais serão suficientes para agradar a Deus, para poder habitar com um Deus tão santo, puro, sabe? A gente jamais vai conseguir esse nível de excelência. Mas quando nós estamos com Jesus, aí Deus, ele nos enxerga por meio de Cristo. Amém? Quando Deus olhar para nós, ele vai ver o que Jesus fez por nós. E aí nós entraremos no céu. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel, que tem poder para nos perdoar. Por isso, tudo que devemos fazer é confessar os nossos pecados e abandoná-los. Amém? Glória a Deus. Então, é assim que nós vamos entrar no céu, irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma senhora e ela virou para mim e falou assim, ai pastor, eu não sei se você salva não. Nossa, tá cada dia mais difícil. Cada dia mais difícil andar com Jesus. Eu não sei se eu vou ser salva. Eu falei, irmã, você não entendeu o que é a graça. A graça, aliás, ninguém entende a profundidade da graça e do amor de Deus. Você não é salvo se você está firme, se você está fazendo tudo certinho. Não é isso que vai te trazer salvação. Isso ainda pode te trazer um senso de justiça própria, que Jesus condenou tanto na vida dos religiosos. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. E ainda que você faça coisas boas, lembre-se que é Jesus em você. O mérito é dele, a glória e a honra pertencem a ele. Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o versículo 8, o 9 e o 10. Diz assim, que pela graça somos salvos, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é por meio da fé, pela graça. Irmãos, é interessante que a Bíblia diz que não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém chegue lá no céu e diga assim, eu estou aqui porque eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Não, irmãos, uma mentira que a gente conta é suficiente para nos condenar. Um mandamento que você comete de errado, que você peca, você já está condenado em todos eles. Por isso não queira se justificar pelas suas obras. Mas a Bíblia diz na continuação de Efésios capítulo 2, que nós somos salvos para fazermos boas obras. Ou seja, aquilo que você faz de bom é uma consequência.
Não é para você ser salvo por meio daquilo, não. Você é salvo por Jesus. Mas agora que você é salvo por Jesus, agora você tem o dever de fazer boas obras. Amém? Se Jesus realmente entrou na sua vida, você tem que mudar a sua vida. Mudar o seu comportamento. Se você mentir, você não pode mentir mais. Se você fazia coisas erradas, enganava as pessoas, cobiçava, você tem que lutar contra isso. Você tem que pedir que Jesus te molde e te transforme. Porque não te pertence mais. Você agora é nova criatura. Amém? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando a Bíblia fala sobre isso, está lá em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Ou seja, o seu passado foi apagado. Ele não te condena mais. Mas isso não quer dizer que as experiências que você teve no passado, elas deixarão de existir. As coisas ruins que você fez, muitas vezes elas podem vir na sua mente. Até mesmo pecados que você cometia antes, o diabo vai querer que você continue praticando eles. Por isso, irmãos, nós estamos em um processo chamado santificação. Esse processo vai durar uma vida inteira, mas enquanto isso você tem que lutar contra o pecado. Você não pode se entregar a ele, para que não te suceda coisa pior, para que você não colha as consequências, porque agora o diabo sabe que você está com Jesus e ele vai tentar te destruir, te aprisionar, te escravizar no pecado. Por isso, você tem que entender que as suas memórias, os seus desejos carnais, isso nunca vai morrer. Você ainda vai ter as lembranças, mas você tem que tomar uma nova decisão. Mudar de atitude, mudar de pensamento. Amém? Então não aceite mais. Se você tem andado com uma vida fora da santidade de Deus, se arrependa e ande com o Senhor, tá bom? Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Você que entrou agora, assista até o final, porque com certeza o Espírito Santo vai falar contigo, tá bom? Um grande abraço, gente. Não se esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube. Todo dia, de manhã e à noite, eu tenho feito uma oração poderosa. Irmãos, tem sido uma bênção. E vou te falar, hein? Não tem como caminhar com Jesus sozinho. É praticamente impossível. Você precisa estar com o povo de Deus. Por isso eu quero te convidar todo dia, às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite. Vai lá no meu canal do YouTube e eu tenho uma mensagem poderosa para você, tá bom? Deus abençoe, gente. Um grande abraço, viu? Fica na paz do Senhor.